Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, né? Vamos iniciar com os nossos recados. Bom, o principal, né? Desligar os celulares, né? Ou então deixar no vibra, né? No mínimo, né? Para que não atrapalhe, né? Durante a palestra, às vezes toca no meio da palestra e todo mundo presta atenção em quem está com o celular ligado, né? Hoje em dia a gente não pode ouvir barulho de celular que já dá um ciricutico, né? Bom, segundo, manter silêncio antes, quando a gente chega na casa, né? Durante a palestra, principalmente, para a gente poder ouvir, né? E depois da palestra. Por quê? Porque antes o plano espiritual já está preparando o ambiente para nós e nosso tratamento já começou. Durante, né? Não precisa nem falar por quê. E o depois, porque nós temos ainda os trabalhos de passe e alguns tratamentos que são feitos aqui, ok? Então, nós temos ali, quem quiser bater um papinho depois, né? A gente vai ali fora, tem uma coberturinha ali, pode chover à vontade, que a gente vai ficar ali batendo papo, né? A Marta esqueceu de trazer o café, mas tudo bem, né? Então, acho que isso seria o principal, né? E vamos à leitura da nossa psicografia de hoje. Antes de tudo, né, vamos aproveitar este momento que nós estamos aqui, e já envolver a nossa amiga Elaine, que vai proferir a nossa palestra de hoje, né? E que ela seja muito bem intuída, né? Muito bem. A psicografia de hoje diz o seguinte, primeiro, né, o título dela é Jesus permanece. Esta baboseira de fé me deixou louca. Não suporto mais que falem de fé. Eu me perdi pela fé. A fé me fez perder a vida, fez perder meus amores, fez perder minha fortuna. A fé fez perder-me de mim mesma. E agora querem que eu aprenda sobre fé aqui aonde trabalho. Agora querem que eu aprenda sobre fé aqui onde trabalham em nome de fé? Pedem para me acalmar-me. Dão-me a certeza do reencontro tão esperado com todos os meus amores. Asseguram-me que nada está perdido e nem tampouco eu mesma. Estou mais tranquila, deram-me tranquilizante e agora ouço com mais clareza de raciocínio. Estava muito nervosa, meu corpo estava explodindo de raiva e tensão. Jesus, falam dele agora, dizem que Jesus jamais pediu para prejudicar alguém, jamais ordenou morte alguma. Ele tão somente preconizou a paz e o amor, e seu exemplo foi pacífico e grandioso, como jamais visto na terra. Dizem que não preciso mais sofrer. Jesus está comigo, me ajudando, e vão explicar-me porquê de todos os acontecimentos da minha vida. Não percebi o tempo passar, pois informaram que já passaram séculos, e que tudo mudou, e que todos já mudaram suas disposições íntimas. Muitos já perdoaram, muitos já trabalharam para Jesus, muitos já reencarnaram, porque a vida continua e existe para todos. A luz que vejo é a emoção que sinto, e a emoção que sinto é muito forte, e é impossível ir contra este poder que me atinge de maneira imensamente boa. Querem me ajudar, vou dormir por causa do sono.
Aí tem uma nota da espiritualidade que diz o seguinte: em nome de Jesus, muitos homens agiram de má fé, apoderaram-se do poder divino para pregar falsas verdades e fazer valer os próprios interesses. A religião que operava por Jesus também cometeu atrocidades por Jesus, contrassenso da inferioridade moral humana. Mas tudo passa e Jesus permanece, olhando todos nós como parte do seu rebanho de amor. Essa psicografia foi recebida aqui na casa no dia 18 de agosto deste ano ainda. Muito bem, então vamos aproveitar este momento que nos encontramos em comunhão com esses nossos amigos do plano espiritual que aqui se encontram. E mais uma vez agradecer, Senhor. Agradecer pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por podermos estar aqui reunidos em Seu nome. Que essas bênçãos que agora recebemos, Senhor Jesus, possam envolver a cada um de nós, a todos aqui presentes, envolvendo a nossa amiga Elaine, para que possamos, Senhor, aprender ainda mais sobre esta doutrina que tanto nos consola. Com a graça de Deus, que assim seja. Aqui, só posso pôr meu apoio aqui? Claro. Ui? Será que atrapalha o microfone? Eu acho que não, para mim, tá bom. tranquilo. Só um pouquinho assim. Como você achar que tá bem. Não, você. Vou colocar mais de ladinho. Vou colocar mais aqui, né? Que eu grito bastante, então fiquem tranquilos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos nossos corações. Estou muito feliz porque encontro uma amiga tão querida, há tantos anos que não vi aqui, a Ivone, e todos nós, né, pedimos a espiritualidade que seja conosco, Mestre Jesus representado nesses amigos, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre os ensinamentos espíritas à luz do Evangelho de Jesus praticado no nosso cotidiano, voltado para o nosso cotidiano, porque o Evangelho de Jesus, né, como nós aprendemos, só faz sentido na nossa vida se nós levarmos lá de segunda a segunda, né, porque não faz sentido nós estudarmos se a gente não levar para a prática da nossa vida. E eu separei uma mensagem que eu gosto bastante e que ela nos remete a muitas reflexões. Deixa eu colocar aqui. É uma passagem que a gente não vai ler na íntegra aqui, mas eu convido vocês ao chegar em casa, pegar esse trechinho, esse versículo, para estar estudando, que está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Então eu vou resumir assim com as minhas palavras e depois vocês estudem lá em casa, que vale a pena. Então Jesus, antes que Pedro o negasse 3 vezes, né, aquela passagem famosa, lembra da aflição, né, de Pedro, Simão Pedro, que iria passar pelo transe de negar Jesus. Antes que ele soubesse disso, logicamente, né, Jesus tinha consciência disso, dessa fragilidade de Pedro para com ele nessa grande noite aflitiva dele. Então Jesus diz assim, né, para Pedro, antes desse momento: eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não cessasse. E aí, quando Pedro escuta essa frase de Jesus, né, ele fica aflito, com o coração apertado, porque ele entende que Jesus, como se dissesse assim, né, que ia acontecer alguma coisa que ele não sabia muito bem. Por que será que o mestre está pedindo por mim, né, que não se desfaleça a minha fé? Aí Pedro volta-se para Jesus e diz assim, fala assim para ele:
Pedro, Pedro, eu te digo que hoje ainda não cantará o galo até que negue 3 vezes me conhecer. Aí é aquela passagem, né, que se completa. Então Pedro, nesse momento que ele escuta Jesus, ele não fazia ideia da grandiosa tarefa que iria cair ali sobre os seus ombros, daquele transe imenso que ele iria passar e o quanto Pedro ia precisar de uma fé viva e ativa, de sustentação para passar por aquele testemunho, e nós sabemos muito bem que ele não deu conta, né? Que tudo se passou como está lá no Evangelho de Lucas. Então, Emmanuel, nesse livro aqui que eu trouxe, para depois quem quiser procurar, nesse livro maravilhoso, Vinha de Luz, no capítulo 45, Emmanuel redige uma belíssima página chamada Necessidade Essencial. E ele vai falar exatamente dessa frase de Jesus. Ele abre esse capítulo nesse livro com esse título, Necessidade Essencial, e quem usa muito, como eu uso essa coleção do Emmanuel para fazer Evangelho no Lar, né? Que a gente abre e aí tem um versículo lá para a gente estudar. E Emmanuel pega exatamente essa frase de Jesus para desdobrar e nos presentear com essa página. Quando Jesus fala essa menção para o Pedro, né? Que ia pedir para ele para que a sua fé não desfalecesse. E aí, Emmanuel, nessa página, ele vai desdobrar a importância da fé na nossa vida. Qual é o local que nós devemos colocar a fé na nossa vida? E vocês sabem, meus irmãos, que Emmanuel não dá título por acaso a nenhuma página. E a gente vai entendendo no decorrer dessa mensagem a profundidade desse título que ele deu, chamado Necessidade Essencial. Então eu gostaria de pausar aqui, que essa mensagem ela é bem grande, então a gente não vai ler ela, mas fica o convite, capítulo 45 do livro Vinha de Luz, Necessidade Essencial. A gente vai pausar aqui para a gente refletir um pouquinho, como eu disse, trazendo essa mensagem de Emmanuel junto a essa frase de Jesus para Pedro, quando ele pede para que não cesse a fé de Pedro, lá para os nossos dias, né, para o nosso cotidiano. Tem alguém aqui pela primeira vez ou é todo mundo de casa? Todo mundo de casa, é maravilha, né? Então, nós sabemos que nós, na doutrina espírita, isso é até uma frase assim clichê, a gente sempre escuta, sempre fala nas palestras, vivemos num mundo de provas e expiação. E no mundo de provas e expiação, nós percebemos, irmãos, que é bem verdade que a demanda material, ela é grandiosa. Vocês percebem que, eu não sei vocês, mas às vezes a gente acorda e eu penso assim, meu Deus, será que eu vou dar conta da agenda hoje? Porque é muita coisa. Tem muita tarefa para a gente fazer que é natural de uma característica de um mundo de prova e expiação. Só que isso não é excludente, nós espíritas principalmente sabemos, da necessidade de nós termos um olhar para a demanda necessária da nossa vida espiritual. Então nós não podemos negar a ignorância e dizer assim, sabe o que é? Eu não faço as minhas orações, eu não estou, né, me dedicando ao cultivo da minha vida espiritual, porque afinal de contas eu tenho uma agenda muito cheia. Nós não podemos, nós não temos mais ignorância para dizer esse tipo de frase. Então nós temos aqui um grande desafio. Nós vamos precisar fazer uma conciliação desse polo, dessa demanda, dessa vida material que é grandiosa e desafiadora, mais esse outro polo que são as necessidades da nossa vida espiritual que a gente precisa cultivar em nosso coração. E pensando nisso, eu gostaria de convidá-los a refletir nos momentos da vida de vocês, como eu pensei na minha, em que nós nos colocamos para desenvolver alguma coisa material.
Então, como dissemos, nós estamos aqui, vivemos no mundo material. Eu não me recordo exatamente a pergunta do Livro dos Espíritos, mas lá tá dizendo que é importante o nosso movimento no mundo material. Afinal de contas, nós contribuímos para a evolução do nosso planeta materialmente também. Então, quando nós estamos assim, vamos dizer, esforçados para a gente construir alguma coisa na nossa vida, um exemplo, para a gente comprar uma casa, para a gente comprar um carro, quando nós nos lançamos num estudo, né, a gente vai fazer uma faculdade, qualquer movimento que nós fizermos, que exige esse esforço muito grande nosso, para conquistar alguma coisa material aqui, nós vamos precisar do que o Emmanuel está dizendo nessa mensagem. Nós vamos precisar de uma necessidade essencial, que nós vamos chamar a princípio de sustentação. Nós vamos chegar lá no que ele está dizendo, o que é essa sustentação. Então, quando nós estamos nesse movimento, nós ficamos muito focados, porque a gente sabe onde quer chegar. Quando a gente vai fazer um curso, uma graduação, por exemplo, quando a gente está almejando mudar, por exemplo, a nossa carreira profissional, a gente está disposto a pagar ali um preço alto. Às vezes a gente deixa de ficar com os nossos familiares, não é assim? Porque nós sabemos aonde queremos chegar e nós nos lançamos de uma forma muito árdua naquela direção. Para que nós possamos alcançar esse desenvolvimento. Isso é positivo, como disse, nós aqui trabalhamos para o progresso do nosso planeta também. Então isso é positivo, e até mesmo quando a gente está fazendo esse movimento para conquistar alguma coisa aqui material, nós também desenvolvemos habilidades. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está se relacionando com pessoas, quando a gente está se movimentando aqui, a gente também está evoluindo e desenvolvendo habilidades em nós. Isso é muito positivo. Nesse sentido, o que acontece? Eu convido vocês a pensar que esse desenvolvimento que nós fazemos, vocês percebem que ele é para fora e que as pessoas veem. Hoje em dia é chique falar assim, a pessoa se forma, pega o diploma, tira uma foto, e eu coloquei no meu feed, coloquei lá no Instagram, e é bacana porque as pessoas que gostam de nós, como nós vibramos pelas pessoas que nós amamos, eu não sei você, eu vibro pela vitória dos amigos, quando conquista alguma coisa, quando vai viajar, quando de repente consegue a tão sonhada casa própria, ou seja, nós postamos lá no Instagram, aquilo denota que a pessoa teve um crescimento material, ou seja, ela fez um movimento, se esforçou e como mérito ela tem o crescimento material. Não é assim que acontece conosco? Essa é a fase visível do nosso crescimento, e para nós lidar com essa fase é natural e até tranquilo, a gente consegue ver. Porém, meus irmãos, há um tipo de crescimento, que é aqui que nós nos enroscamos um pouquinho, que para a gente poder manter, para que ele dure um tempo mais, e até mesmo para que a gente abra portas para outros crescimentos que virão, que é o que o Emmanuel vai chamar de necessidade essencial, esse crescimento, nós vamos usar para vocês entenderem, eu pensei na metáfora da árvore. Então vocês percebem que quando a árvore está se desenvolvendo, a metáfora assim, vamos dizer, a árvore e suas raízes. Quem está diante de uma árvore que cresce bonita, frondosa lá para o céu e que dá aqueles galhos, folhas, nós não vemos o que está se passando embaixo da terra, lá na escuridão, a força que a árvore está fazendo para ampliar suas raízes. Imagina só, é uma força imensa. Quanto maior uma árvore, mais ela está fazendo esse movimento na escuridão, no anonimato. Não dá para tirar foto. E vocês sabiam que a mesma lei que opera na árvore acontece conosco? Na nossa vida, só eu, só cada um de vocês sabem o esforço que vocês fazem no anonimato das suas vidas para sustentar as raízes do crescimento do que as pessoas estão vendo fora. Então é muito complicado quando a pessoa diz assim: nossa, você viu a vida de fulano? Ai, eu queria uma vida daquela.
Olha, cuidado, porque a gente não sabe o movimento que a pessoa tem que fazer e a sustentação. Quantas noites sem dormir, quanto choro, quanto esforço, quanta concessão sem ficar com a família às vezes, quanto movimento e trabalho emocional, espiritual dentro dela, aonde não dá para tirar foto para postar no Instagram, aquela pessoa faz para que ela possa sustentar aquilo que a gente está vendo lá nas redes sociais. Então é como na metáfora da árvore, né? Eu achei que simbolizava bem. Quanto maior a árvore, mais ela vai ter que trabalhar para sustentar as suas raízes. Todo o crescimento que nós fizermos, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. O que eu estou fazendo para sustentar isso que está sendo visível na minha vida? As minhas conquistas também que eu estou conquistando aqui, né? Tudo isso é um trabalho que Emmanuel chama nessa passagem de necessidade essencial, e agora vem o toque do Emmanuel, ou fé viva e ativa. E lá nessa passagem, cheguem em casa e leiam, Emmanuel diz assim que Jesus pediu ao Supremo Senhor, né, que fortalecesse a fé de Pedro, porque ele conhecia Pedro e Pedro era muito impulsivo, Pedro se parecia muito conosco. Então ele estava muito preocupado assim, né, de orar e pedir para que não faltasse comida, para que não faltasse vestimento, para que não faltasse nada material. Aí Jesus fala assim: olha, eu estou orando por ti, Pedro, para que não cesse a tua fé. Não parece com a gente? Porque qual o nosso medo maior na nossa vida às vezes? De faltar as coisas materiais. E nós esquecemos desse movimento que parece tão simples, mas é a necessidade essencial, é a fé viva e ativa que sustenta tudo na nossa vida. Olha, por mais que pareça, há uma ilusão em nós. Nós achamos que o que sustenta o nosso mundo é a economia, é o dinheiro, são as finanças, mas não é isso que sustenta o nosso mundo. O nosso mundo, apesar de ser material, e é hipocrisia dizermos que nós não precisamos do material, nós precisamos, mas o que sustenta a nossa vida é o amor. Porque vocês já conheceram pessoas que têm tudo e elas caem? Chega um momento na vida dela, ela fala assim: nossa, eu tenho tudo, eu alcancei uma boa casa, um bom carro, filhos todos formados, foram para o exterior, tem tudo. Só que a pessoa começa a entrar num processo de tristeza, porque está faltando a necessidade essencial. A fé viva e ativa que sustenta aquilo que a gente vê fora na nossa vida, as coisas materiais que nós temos. Elas precisam dessa sustentação. Eu lembrava, tem um livro que eu gosto muito, quem já leu O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, ele diz que o essencial é invisível aos olhos, e é a mais pura verdade. O essencial em nossas vidas, nós não podemos tocar, ele é invisível aos nossos olhos. Então, o universo, ele é sustentado por essa necessidade essencial. O nosso universo, a nossa vida, a nossa fé viva e ativa sustenta a nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. E como que nós vamos trabalhar isso? Aí o Emmanuel diz: nós precisamos de práticas espirituais. Por exemplo, isso que nós fazemos aqui hoje, que maravilha, parece que é algo tão simples, mas não é, irmãos. A sinergia e o movimento que nós fazemos aqui para fortalecer a nossa fé viva e ativa é a prática espiritual que vai nos fortalecer no nosso dia a dia para sustentar aquilo que a gente está batalhando lá na nossa vida material. O nosso emprego, o nosso trabalho, né, a nossa vida, as coisas que nós estamos ali construindo, elas não se sustentam por si. Elas precisam desse movimento da nossa fé viva e ativa, senão nós caímos. Nós precisamos de práticas espirituais como a meditação, a oração.
Então, como eu disse no início, nós não estamos mais na ignorância, no momento de ignorância de dizer assim, olha, a minha vida é tão corrida que eu não consigo fazer evangelho no lar. Aqui eu tenho certeza que todos fazem. Se nós chegarmos nesse momento de que nós não temos tempo, 10 minutinhos, 15, para fazer uma oração, nós precisamos ficar preocupados, porque vai ser questão de tempo. Nós caímos, porque nós precisamos dessa necessidade essencial que sustenta o nosso coração. Então a nossa vida é assim, a gente cresce, sustenta, cresce, sustenta. Ensine aos seus filhos. Eu tenho um filho de 22 anos e eu digo para ele assim, ele gosta de andar de moto, gosta de viajar, falo, vai meu filho, conquiste tudo o que você quiser, mas não esqueça da sustentação do teu coração. Não esqueça de cuidar do que vai dentro de você, porque você pode conquistar tudo nesse mundo, mas se faltar essa necessidade essencial, que é a sua fé viva e ativa dentro de você, uma hora tudo isso que você conquistou rui, cai, fica pouco, você cai no vazio existencial. Então nós precisamos lembrar isso para os nossos filhos também, mas não só de boca, tem que ser o nosso exemplo. Eles têm que ver que a nossa força existe, não porque a gente tem uma casa bonita, não porque a gente tem um bom carro, não porque a gente tem diplomas acadêmicos, mas a nossa força existe porque ela é sustentada pela fé viva e ativa que nós cultivamos dentro do nosso coração diariamente. Não vale só de terça-feira no Irmã Milady. Já pensou se a gente marcasse com a espiritualidade? Olha, sustentação de fé viva é na terça-feira às 20 horas, hein? Depois, durante a semana, estou tranquila. Não é assim que funciona. Práticas espirituais para sustentar a nossa energia e a nossa vida é todo dia. É ao levantar, é durante o nosso dia, é à tarde, quando a gente vai dormir, cuidar do nosso sono, irmãos. Nós, como espíritas, sabemos que espírito não dorme. Eu, espírito, não durmo. Quem dorme e descansa é o meu corpo físico. E para onde eu vou, eu, espírito? Eu não vou para lugar nenhum, sabe onde eu vou? Eu continuo marcando sintonia onde eu estava. Então, muitas pessoas dizem assim, nossa, eu tenho dificuldade para dormir. Aí, eu sou passista na casa que eu trabalho. E nós temos esse carinho de dizer assim, olha, cultive durante todo o teu dia a preparação do teu sono. Isso é desafiador, né? Quando a gente está no nosso trabalho, nas demandas, quando alguém fala uma coisa que nos magoa, tudo isso, gente, está sendo já cultivado e vai desembocar lá a hora que a gente vai dormir. Não é interruptor. Não basta você chegar e passar o dia inteirinho brigando e guerreando com o marido, com a sogra, com o tio, sei lá com quem, com o chefe. À noite você fala, agora eu vou me preparar para dormir. Faz aquela oração e fala, espiritualidade, dá conta aí porque eu quero dormir em harmonia. Não vai rolar. Nós precisamos começar a treinar durante o nosso dia, acordar e já pensar, eu quero ter um bom dia, porque eu quero finalizar um bom dia também. E aí nós vamos trabalhando essa necessidade essencial que nos pediu Emmanuel, né? Então nós comecemos a pensar assim, qualquer crescimento que você fizer, irmão, você mora numa casa de 3 cômodos, aí você conseguiu, graças a Deus, conquistar uma casinha maior. Você vai para uma de 4, 5, começa a pensar na sustentação. Primeiro, como é que você vai pagar, né? Segundo, como que você vai cuidar da harmonia dessa casa? Você, eu casei, agora eu vou ter um filho. Começa a pensar na sustentação. Porque um filho, como que você vai passar valores, educação, valores morais, espirituais? Eu quero tanto ser promovido no meu trabalho, mas já começa a pensar assim, eu quero a promoção e eu já estou pensando na sustentação. Porque às vezes a promoção vem e a pessoa não trabalha a sustentação, ela não dá conta. Ela não consegue cuidar daquele patamar. Aqui eu não sei se vocês tomam um passe antes ou depois. Depois nós vamos tomar o passe.
A gente toma o passe e a nossa atitude mental tem que ser assim: eu já vou pensando em cuidar da sustentação dessa energia que eu recebi aqui. Porque vocês percebem que daí vai quarta, vai quinta, vai enfraquecendo? Vai ou não vai? Parece que daí vai enfraquecendo, chega a sexta, já não está mais vívida a energia que nós recebemos do passe, porque nós ainda temos essa dificuldade de sustentar o patamar daquilo que nós recebemos. Então a espiritualidade aqui vem com todo amor, enche o nosso coração de harmonia, e nós precisamos reter isso, sustentar essa energia lá fora quando nós saímos daqui, porque senão ela vai embora. Ela se esvai, não é algo que fica ali retido se nós não fizermos esse movimento de sustentação. Então nós precisamos sempre, por isso que o Emmanuel dá o título dessa mensagem, necessidade essencial, porque é essencial. Sem isso nós não sobrevivemos, nós não vamos muito longe, né? E eu tenho a impressão que a nossa vida corrida, como eu brinquei, né? Eu acordo pensando, meu Deus, eu não vou dar conta da minha agenda. Essa vida corrida, ela nos tira, às vezes, a consciência da importância disso. Então, durante lá no nosso dia, a gente está preocupado em dar conta das coisas materiais. E nós esquecemos da importância das coisas materiais, né? E nós não podemos esquecer que sem as raízes a árvore cai, não é? Coisa natural de árvore é ficar na chuva, que nem hoje deu uma chuvona, né? Fiquei, ai meu Deus, espíritos me ajudem, né? Para parar de chover na hora que eu for. Então assim, coisa natural de árvore é enfrentar uma tempestade. Mas se a árvore tiver raízes fortes, não é qualquer tempestade que arranca uma árvore. Às vezes a gente vê, né, aquela tempestade que acontece. Coisa natural de espírito em mundo de prova e expiação é passar por desafio. E se nós não tivermos com as raízes fortes, nós caímos. Então a gente não pode expandir. Às vezes a gente quer ser o Alexandre, né? O Alexandre o Grande. A gente quer expandir, conquistar, mas nós esquecemos das raízes, que são importantíssimas. Senão o nosso crescimento fora, ele não dura muito tempo, ele enfraquece, né? E esse movimento que nós temos que fazer, ele é de âmbito espiritual, não se enganem. Não adianta a gente fazer coisas materiais, é no âmbito espiritual que nós trabalhamos essa necessidade essencial. Às vezes eu escuto a pessoa, ela diz assim, ela cresce, ela faz um movimento de crescimento, ela alcança uma promoção, ou ela conquista um relacionamento, casa, sei lá, né? Qualquer crescimento que ela faz, abre uma empresa, agora eu quero empreender, né? E aí ela não trabalha sustentação, passa um tempinho, ela fracassa, aquilo dá problema. E aí, ao invés de quando nós fracassamos, nós pensarmos assim, fazermos a pergunta para a gente, o que será que faltou de sustentação para mim? Qual é o nutriente que a terra do meu coração me pediu e eu neguei? Faltou um pouquinho de água, de compreensão, de tolerância, de evangelho, de oração, de meditação. Qual foi a sustentação que eu não dei? Aí normalmente o que nós fazemos? Eu não devia ter casado. Ou que triste quando a gente fala assim, eu não devia ter, né? Pessoas dizem, infelizmente, Deus me livre, se eu soubesse que ter filho era assim, eu não deveria ter tido. Deus me livre, eu não devia ter aberto aquela empresa, porque olha só, eu não devia ter viajado para o exterior. E a gente cai naquele vitimismo, não devia, porque nós não queremos olhar para a parte que nos cabe de fato, que é o que faltou de sustentação, o que eu não trabalhei. Então essa é a pergunta, irmãos, que nós devemos começar a fazer. Quando a gente começar a ver que as nossas raízes, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente começou a crescer, já reflete, o que as minhas raízes estão precisando? Está precisando de um pouquinho de carinho, de um pouquinho de atenção? Porque não duvidem, o convite do Cristo é
para que nós cresçamos. Ninguém aguenta ficar na gaveta uma existência inteira, 10 existências inteiras. Nós somos tendenciosos ao crescimento. Vocês percebem que a gente não consegue ficar quieto? A gente quer inventar uma coisa para fazer? Outro dia eu tinha minha nona com 90 anos, eu vou fazer um crochê novo. Vou inventar uma bolsinha nova para vender. Nós somos tendenciosos ao crescimento, a realizar. Então nós não podemos ter medo de crescer. Quando a gente falha, falar assim, eu não deveria, então agora eu também não quero mais crescer, não vou fazer nada, eu vou virar aqui uma pedra para que eu não fracasse. É a mesma coisa quando a gente diz assim, eu vou abrir mão de amar para não sofrer. Nós somos muito grandes na nossa estatura espiritual, mas a nossa centelha divina é uma mentalidade, vamos dizer assim, muito pequena diante da grandiosidade da vida e do que ela nos pede que nós estamos aqui para realizar. Então, estamos assim, irmão, ao invés da gente duvidar da nossa capacidade de crescer, vamos fazer o que Emmanuel nos pede. Vamos nos atentar à necessidade essencial, a fé viva e ativa, como ele nos diz, né? A sustentação. Então, quando nós estivermos suspeitando que algo está saindo do trilho, vamos lembrar. Qual é a sustentação que eu estou deixando de mão? O que está faltando aqui nas minhas raízes? Porque essa é a necessidade essencial que nós viemos aqui realizar. Então, de tudo que a gente conversou, eu gostaria que nós saíssemos, né? Porque quem fala, primeiro a mensagem é para quem fala, né? Vamos pensar assim, cresceu, sustenta. Cresceu, sustenta. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Você começou a crescer, crescimento visível fora requer fortalecimento dentro. Crescimento para fora, crescimento para dentro. Quanto mais você crescer para fora, mais você vai ter que trabalhar para dentro, para sustentar as suas raízes aqui, nesse movimento que nós temos que fazer. Eu gosto de brincar que assim, vocês já ouviram falar em ISO 9000? ISO 9000 é um certificado de excelência que tem nas corporações, que, resumidamente, o slogan diz assim, ação local com visão global. Então, você está lá na tua casa, no teu trabalho, na rua, na via pública, você está realizando, você está achando que você está indo trabalhar ali, a personalidadezinha fulana, Elaine. Não, a personalidade Elaine está indo, mas quem está indo de fato é um espírito eterno. Eu estou lavando a minha louça, cozinhando para a minha família, não sou eu que estou fazendo isso. A personalidade está ali, mas quem está fazendo isso é um espírito eterno. Isso aí é aplicar ISO 9000 na nossa vida. Ação local com visão global. Tudo que eu estou fazendo ali na minha vida material tem um propósito para um espírito eterno que eu sou, que você, cada um de nós somos. Nesse salão hoje repleto, é lindo de ver daqui, são sementes de Cristos. Cada um de nós é uma sementinha de Cristo e isso não sou eu que disse. Jesus disse, o que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Um dia nós seremos um Cristo. Vai demorar um pouquinho, né? Mas nós não podemos perder a esperança e seguirmos nessa direção. Então, Emmanuel diz para a gente ir finalizando, ele diz nessa mensagem que essa necessidade essencial depende de nós buscarmos segurança espiritual. A gente morre de medo, sai na rua, né? Vou fazer o seguro do carro, o seguro da moto, o seguro da casa, o seguro de tudo. E o nosso seguro espiritual? Segurança espiritual, trabalhar as práticas espirituais. O que você está fazendo aí no teu dia para sustentar o crescimento que você vive pedindo na sua oração? Jesus, espiritualidade, me ajude, me traz harmonia, me traz paz. Nós fazemos esse movimento de pedir, nós vamos precisar saber receber. Saber receber é trabalhar essa sustentação, essa necessidade essencial em nossa vida. Porque nós estamos aqui, Emmanuel diz que necessidade essencial é a fé viva e ativa. O significado de fé é fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade aos nossos caminhos de predestinação. Então, de vira e volta, nós temos que fazer tipo GPS.
colocar assim e ver se nós estamos na rota certa. Dá um frio na barriga quando a gente está no carro e aí o GPS fala assim, recalculando rota. Você fala, ai, eu errei. Na nossa vida, nós também temos que recalcular rota. Quase todo dia a gente tem que recalcular e ver se a gente está indo para a direção certa. Qual é a direção certa? Do Espírito eterno que eu sou. Eu vim aqui para crescer, para evoluir, para amar, para perdoar, trabalhar habilidades, valores, virtudes no meu coração. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós vamos ter que ter coração de Maria e mãos de Marta. Lembra Jesus nessa passagem? Marta toda esbaforada, Maria aos pés de Jesus. Jesus diz assim, Marta, mas por que tanto pânico, né? Vamos falar na linguagem de agora. Por que você está tão ansiosa assim? Imagina que Jesus falaria hoje, por que você está tão ansiosa assim, Marta? Se uma só coisa é necessária, faça como Maria, busque a necessidade essencial. A fé vive e ativa no seu coração. E aí Emmanuel fecha esse capítulo de uma forma tão belíssima, que ele vai dizer assim, eu vou ler para vocês na íntegra para a gente não perder nada. Convence-te, porém, de que a fé viva e ativa na vitória final do Espírito Eterno, olha que lindo, é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. A nossa fé viva e ativa é o óleo divino que nos sustenta a nossa luz interior para a nossa divina ascensão. Vocês já viram um motor funcionar sem óleo? Carro que não troca óleo, o motor funde, né? Emmanuel está dizendo assim que o óleo do nosso coração, do nosso espírito, é a nossa fé viva e ativa. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que nós saiamos hoje daqui comprometidos, não com irmã Milete, mas conosco, com o nosso coração, com Jesus, para trabalhar nossa fé viva e ativa, esse óleo divino que sustenta a nossa luz interior, para que essa necessidade essencial sustente tudo que a gente conquistar na nossa vida, sobretudo o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, gratidão pela escuta. Bom, antes só da gente encerrar, a Marta pediu para eu dar um recadinho aqui, que no dia 8 agora do 11, às 14 horas, nós vamos ter um chá de bebê aqui. Então, para que isso possa se fazer, né, se realizar, é importante que as pessoas também tragam as suas doações, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo esse chá de bebê exatamente para essas crianças que vão reencarnar, né? Que moram aqui perto, muitas vezes a mãe não tem como, né? Então, fralda, roupinha, que esteja em bom uso, não precisa ser novinha, né? Mas que esteja num bom uso, né? Para que a gente possa montar sacolinhas para essas mães, né? E aí a Marta prometeu que vai fazer um chazinho e quem quiser vir vai estar bem legal, né? Então, às 14 horas nós vamos ter esse chá de bebê, muito bacana, né? Tá bem, gente? Então vamos à nossa prece final, já agradecendo a nossa amiga Elaine, né? E vamos pedir então ao nosso Mestre Jesus que nos dê a sustentação necessária para seguirmos nessa semana, para seguirmos durante toda a nossa existência, sempre sendo sustentados pela nossa fé, sustentados pelo nosso esforço, sustentados pelo Teu amor, Senhor Jesus. Que essas mesmas bênçãos que agora recebemos possam também ser distribuídas a todos aqueles irmãos que se encontram carentes e necessitados.
e que possamos, Senhor, receber também essas bênçãos nos trabalhos que se seguem de passe. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa nos acompanhar. Com a graça de Deus, que assim seja.